Acompanhe na sua Bíblia. Lucas 15, 11, tema do sermão, filhos pródigos. Esse é o tema do sermão, assim diz a palavra do Senhor. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir um trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas dos porcos, comiam ração de porco. Ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Arrumando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou, o beijou, e o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, põem um anel em seu dedo, sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Vamos ler todos juntos o 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Eu vou concluir. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O mais velho se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurou convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Repita comigo: tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar, alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? O Senhor nos abençoe com a sua palavra lida e a escritura sagrada aberta nesta manhã para a edificação da igreja, que é corpo de Cristo. Dá-nos a compreensão do que significam filhos pródigos, e nos ensina a como tratar com cada um deles e ajudá-los no caminho de volta à casa do Senhor. É um desejo meu, uma oração que faço humilde, mas tenho certeza que muitos dos meus irmãos me acompanharão nesta oração, ouvirão esta palavra e a desejarão nas suas vidas. Ora assim, pedindo que o Espírito Santo nos fortaleça na aplicação dessa palavra à nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Filhos pródigos. Quando vejo um trabalho como esse, um texto como esse, me impressiona a ideia do que significa filho pródigo. A parábola do filho pródigo, com certeza eu coloquei na pastoral, o sermão está publicado aí na capa da sua pastoral, pode verificar. A parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais conhecidas por nós, a Igreja de Cristo. Eu creio que muitos de nós, cristãos, já participaram de conferências onde esse foi o texto da conferência. Eu, quando jovem e adolescente, eu não me lembro, acho que de nenhum pregador de conferência evangelística que não usasse o texto, eu não me lembro. Eles usavam o texto imediatamente, dirigido aos pecadores, e cada um dos sermões melhor do que o outro, diferente, aplicado, né? E muitos deles com centenas de decisões. Eu vi muitos. Luiz de Carvalho, quantos pregadores, né?
pregadores, cantores usavam esses textos, pregavam e as multidões vinham a Jesus. A parábola mais conhecida. A verdade é que a parábola do filho pródigo não tem esse nome, em nenhum momento recebeu esse nome na Bíblia. Você pode olhar que a palavra pródigo não aparece no texto, em momento nenhum. A parábola do filho pródigo é nominada por nós e por cada um de nós que fez as traduções da Escritura e dividiu os textos, né? Está lá, a parábola do filho perdido. A minha tradução da NAA coloca a parábola do filho perdido. O que significa pródigo no sentido de perdido? A palavra pródigo significa aquele que dissipa bens. É o gastador, né? Aquele que gasta além do necessário. Eles chamam em português de perdulário. Quem gosta de não entender usa a palavra perdulário. É para confundir, não é para explicar. O que é o perdulário? Coloquei aqui, não é? É aquele que gasta excessivamente, esbanja, gasta e depois não sabe o que fazer, porque não tem mais dinheiro, gastou tudo o que tinha. A ideia realmente do texto é colocar que este filho, tendo bens com seu pai e seu irmão, decide pegar a parte que era sua, não destrói os bens da família por completo, mas pegando parte dos bens da família e da casa do pai, dissipa todos os seus bens em pouco tempo, vivendo, a minha tradução diz, versículo 13, vivendo de forma desenfreada. Por que Jesus contou essa parábola depois de ter contado muitas outras? Contou a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e depois conta a parábola do filho perdido. Esse aqui é o setor de achados e perdidos da Bíblia, né? Você pode olhar que é o capítulo de achados e perdidos da Bíblia. A ovelha está perdida, a dracma se perdeu, mas o pior de tudo é o filho perdido. E aqui na verdade são dois. Você tem um filho perdido no mundo e um filho perdido dentro de casa, absolutamente vivendo sem nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de comunhão com o seu pai. Quando Jesus Cristo conta a parábola do filho pródigo, ele estava cercado por publicanos e pecadores. Isso é importante você entender, porque a cena se desenha comumente num público-alvo. E quando Jesus conta uma parábola, ele intenciona a compreensão de quem ouve, e obviamente ele vai mexer com a cabeça de quem está ouvindo para aplicar aquilo. Então há duas perspectivas ali de quem está ouvindo a palavra: publicanos e pecadores. Publicanos são os cobradores de impostos, é o judeu traidor, né? Ele é judeu, mas ele está servindo a quem? Ao Império Romano. Ele cobra o imposto do seu próprio povo e ajuda o Império Romano a se fortalecer, botando dinheiro no bolso à custa do sofrimento do seu próprio povo. Mateus, o publicano. Por isso que o pessoal não gostava de Mateus. Quem assiste ali o Chosen encontra Mateus, um autista, muito estranho e ao mesmo tempo muito discriminado. Inclusive, muita dificuldade de conseguir um companheiro, uma dupla para Mateus, porque Mateus é tratado com grande preconceito no convite de Jesus para que ele o siga. Ao entender um pouco desse contexto histórico, temos que entender também que a parábola tem um paralelo, e o paralelo simples a entender é que a parábola trata de dois filhos que vivem na casa do pai. É muito importante isso, na casa do pai, e que esse pai, é o ponto certo dessa parábola, é o próprio Deus representando a relação com os seus filhos. Eu não tenho dúvida que a parábola da casa do pai com seus dois filhos trata de dois tipos de religiosos. Eu não tenho dúvida disso, porque os dois são filhos do pai, estão criados debaixo da graça do pai, e morando na casa do pai, se o pai é o próprio Deus, eles estão no relacionamento íntimo com o Senhor. O que Jesus está dizendo é que há muitas maneiras de se relacionar com Deus, e ele trabalha muito bem na parábola, a aplicação, Jesus Cristo faz, de que este filho pródigo é alguém que, estando próximo ao pai, se rebela contra ele, se rebela contra a casa, contra a comunhão da casa e o relacionamento com seu irmão, e vai para o mundo viver a vida. Isso é um aspecto claro da apostasia, né? Eu conheço hoje muitos cristãos que estão nesse estágio, depois de terem vivido conosco aqui na igreja, depois de terem caminhado tanto tempo na comunhão dos santos, depois de terem sido batizados, ensinados no Evangelho, hoje eles estão longe das igrejas, eles estão longe do caminho do Senhor, eles não ouvem mais, não participam dos cultos, não ouvem mais os sermões, estão no contraponto da sociedade, procurando sua vida profissional, seu sucesso profissional, procurando o seu dinheiro afastado da casa de Deus. O programa do Crosscast da sexta-feira foi Desigrejados, né? Os sem igrejas, aqueles que estão sem igreja. E aí uma das mães colocou: eu tive um filho que tocou guitarra, dirigiu louvor, e hoje está absolutamente fora da igreja. Uma das mães, inclusive, está neste culto. Eu disse a ela: continue orando, né? São os filhos que são de Deus, o próprio Deus, pelo seu Espírito, vai buscá-los e vai chamá-los à casa do Pai.
O outro filho é uma tragédia porque o outro filho está com o pai, está na casa do pai, mas ele tem um conceito absolutamente equivocado de si. Ele é uma espécie de religioso doente, né? Olha a compreensão que esse rapaz tem de si, não é? Exatamente o que ele tem de si. Lucas 15, verso 28. O filho mais velho se indignou, não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava convencê-lo. Mas ele respondeu: faz tantos anos que te sirvo, que sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu. Irmãos, existe algum filho na casa de Deus, algum filho na casa do pai, que nunca tenha transgredido o mandamento dele? Existe? Sim ou não? Esse é o tipo de crente que desvirtua a fé. Eu vou dizer que, na verdade, esse tipo de religioso é um dos principais responsáveis pelos quais os pródigos saem da igreja, porque não suportam esse tipo de santarrice, esse tipo de hipocrisia. Na verdade, Jesus está dando uma espécie de chicotada ou chibatada mesmo, né, a grosso modo, na religião dos fariseus. Os fariseus queriam o tempo todo comparar Jesus e questionar os seus discípulos com os discípulos de Jesus, fazer comparativos, e Jesus vai dizer que não há nenhum tipo de associação, e o tempo todo ele defende isso. Jesus é bastante elogioso ao fariseu, né? Eu só vejo elogios de Jesus aos fariseus. Mateus 23, 27, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. Suave, né? Simpático, né? Imagina se, pastor, chegou minha irmã, sua hipócrita, você fala: ai pastor, nossa, né? E eu nem estou maquiada para isso. É duro. Mas não parou aí. Ai de vós, fariseus hipócritas, semelhantes aos sepulcros caiados. Aí é de lascar. Sepulcro caiado, bonitinho por fora, mas por dentro o quê? Podre. Sepulcro caiado. Todo sepulcro é bonito. Eu particularmente acho todo sepulcro bonito. Tem sempre lá um arranjo, uma cruz, uma flor, um azulejo, um piso, uma pintura. Quando não tem grama, tem flores. Mas quando você abre, já foi na exumação? Quando você abre, o negócio é tenso. Tem que botar aquela máscara, né? Porque o negócio vem aquele gás, né? Aquele vapor, aquele cheiro. Jesus olhou e disse: sepulcros caiados. Uma beleza por fora. Vão nas esquinas, Mateus 5, oram, fazem orações para todo mundo ver, não é? Se dizem como filho: nunca quebrei nenhum dos seus mandamentos. Jesus está dizendo que é possível, do lado do Pai, na casa do Pai, desfrutando das bênçãos do Pai, de um sistema de relacionamento, desenvolver uma religião doentia. O elogio, hipócrita, sepulcro. Mas aí piora, Mateus 12, 34. Fariseus, Mateus 12, 34. Raça de víboras, aí é ruim. Raça de víboras. Quando eu olho para tudo isso, a pergunta que eu faço na igreja hoje, despertando a questão do filho pródigo, o menino não estava num ambiente muito bom em casa. Porque quando você está na casa do pai, você não se relaciona só com o pai. Você se relaciona com quem também? Com quem? Com seus irmãos. E muitas vezes, irmãos, como irmãos daqueles que estão na casa do pai, nós somos hoje pedra de tropeço ao nosso irmão. A gente precisa pedir a Deus um pouco mais de compaixão, um pouco mais de sensibilidade com aqueles que estão chegando, com aqueles que estão se somando às fileiras do Evangelho, como por exemplo hoje há um monte de visitantes na igreja, e parar de bater no peito todo dia como um fariseu e dizer: santo, 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 eu sou muito bom, tão bom, que eu estou construindo um lugarzinho no céu para mim, e eu vou entrar no céu pelos meus próprios méritos. Tem gente que continua crendo que vai desenvolver uma religião tão saudável que vai chegar no céu pelo seu esforço próprio. Porque eu oro muito, porque eu leio muito a Bíblia, porque eu faço muito jejum, porque eu dou um dízimo alto e tudo. Eu vejo que esse assunto é tão tenso na igreja, um assunto tão difícil de falar e discutir. Eu estou tendo muita ousadia para conversar com você nessa manhã sobre isso aqui, porque agora, dia 17 de fevereiro, uma jovem vai para um reality show, né, Dom Reality, a jovem Aimee, né, Aimee Rocha. E não estou aqui nem elogiando, nem criticando, não estou dando nem o meu juízo. Se você quiser, depois a gente conversa sobre isso. Eu quero falar do fato. O meu juízo eu posso dar e depois eu até coloco para você saber a minha opinião particular. Eu acho que é muito farisaico você ir para um show, tocar a sua arte, depois bater em todo mundo, no sentido de que vai divulgar a sua arte e ganhar dinheiro. Conversa fiada também. Quero ver cantar na igreja mesmo todo dia, sem ganhar nada ali, e ensinar o crente a ser santo. Mas vamos lá.
Foi lá cantar. Preparou uma letra forte, irmãos. Moça inteligente. Angélica, inteligente musicalmente, inteligente historicamente, sabe história, filosofia e Bíblia. Evangelho de fariseus. E começou, dá vontade de chorar. Junta maná. Pode juntar maná, irmãos? Junta maná. O dízimo é mais importante que gente. Nossa! Bateu, hein? Quando ela bateu essa, o moço lá começou a chorar. E o rapaz que começa a chorar, ele tem 100 e tantos filhos adotivos que ele comprou do crime lá na África. O rapaz o cara boas obras o cara tem. O que eu vi o Brasil se dividir nessa semana de opiniões, pastores, membros, igrejas, e todo mundo me mandando perguntar o que eu acho. Eu falei assim, eu vou dizer para você, eu não vou entrar nessa guerra de likes e, né? Fala, pastor, grava um Reels, faz um YouTube, vai bombar. Eu falei, estou fora, fariseu. Para que eu vou botar lá o meu e eu vou botar a minha cara para poder ganhar like? Não, eu vou conversar com quem eu preciso. Hoje eu vejo que tudo isso incomoda e diverge de opiniões, porque vamos botar os pingos nos is, é fato. Nos reunimos muitas vezes para orar por nós, para nos preocuparmos com, está na canção, nós mesmos. É muito nós, é muito eu, é muito o que eu preciso. Senhor, derrama sobre mim as suas bênçãos. E nós vamos criando um sistema religioso institucional voltado para dentro. Quando fala em juntar maná, você imagina hoje que há centenas de igrejas hoje com fundos de aplicação milionária, porque vão construir catedrais milionárias. Aí ela bota lá que o João morreu em Marajó, porque o evangelho não chegou. E você diz assim, pastor, isso é verdade? Ué, mas eu vou para a Amazônia no barco, a gente chega em lugar, o evangelho não chegou, está chegando com a gente, 2024. Hoje fica um alerta no sermão dos filhos pródigos, a nós, igreja do Senhor, a nos despertarmos mais, para não desenvolvermos na casa do Pai uma religião doentia, ou uma fé doentia, irmãos, que compactua com muito eu, muito para mim, muito eu quero, e na verdade o Senhor nunca conseguiu perceber as bênçãos do Pai, né? O Senhor nunca me deu um bezerro para eu comer com meus irmãos, e na verdade quando o próprio Deus tem dito, tudo que eu tenho é o que, irmãos? É seu. Mas aí vem o filho pródigo, que é aqui que eu vou terminar o sermão, porque eu não tenho tempo, como eu disse, tenho sessão, e peço perdão aos irmãos que vieram esperando ouvir aquele estrondoso sermão do domingo, que a gente fica aqui 50 minutos, uma hora, sacudindo os irmãos, e a mim também, hoje não será assim. Mas eu queria que essa parábola nos falasse em dois aspectos, só dois, e que você guardasse isso no seu coração. Primeiro eu queria falar que uma coisa boa no evangelho ensinado ao filho pródigo é que ele preza e ensina arrependimento. Repita, arrependimento. A igreja precisa passar mais pela porta do arrependimento e nós precisamos pregar mais o arrependimento, ensinar mais o arrependimento. Esse é um problema que o filho mais velho não sente, não tem nenhum tipo de sentimento. Ele diz, eu estou na tua casa, nunca transgredi um mandamento teu. Falta nesse filho o que, irmãos? Arrependimento. Coisa que o jovem sentiu na pele. Para o jovem, pecado é pecado. Para o jovem, falta de Deus é falta de Deus. Este filho jovem sabe que é miséria, porque ele estava morto e o que, irmãos? Reviveu. Estava o que? Perdido e foi? Quem não tem consciência de pecado, não tem dimensão da graça de Deus. Vou repetir. Quem não tem consciência de pecado, irmãos, não tem consciência da graça de Deus. Se eu não me julgo pecador, não reconheço pecador, que graça imerecida e que favor é esse que então eu recebi? Por isso eu chego a dizer que o que eu estou fazendo vai me levar para o céu, porque eu não tenho concepção nenhuma de graça. Falta no meu coração arrependimento. O arrependimento de um pródigo precisa ser sincero. O arrependimento de um pródigo tem que ser verdadeiro. O arrependimento de um pródigo é, apesar da péssima relação que ele tem na casa com o pai, com o irmão, voltar para casa e saber que a casa do pai é o seu lugar. O arrependimento é lamentar tudo de errado que fez. O arrependimento é reconhecer a vida errada que levou e mudar de atitude.
O arrependimento é reconhecer o seu erro, decidir de forma absoluta retornar e voltar para Deus, dizendo para Deus tudo que de errado você fez. Arrependimento é isso, é metanoia, é mudança de vida, é desejar não mais voltar àquele lugar. Quantos de nossos filhos hoje estão afastados, mas nós não oramos por eles, não pedimos ao Espírito Santo que os coloque em condições de arrependimento. Não é no sentido tão somente venha como está. Venha como está. Não continue do jeito que você está vivendo. Arrependimento, irmãos, é tomar decisões importantes a respeito de uma nova relação com o Pai e de tornar-se filho do Pai, um mordomo da casa dele. É preciso ser mordomo do templo do Espírito Santo, é preciso ser mordomo da palavra que recebemos, é preciso ser mordomo da missão que nós temos, da herança que conquistamos, que o Senhor nos deu. Uma coisa bonita no filho pródigo é a maneira bonita, sincera e verdadeira com que ele se arrepende. É no fundo do poço, é verdade, mas é poderoso arrependimento. Versículo 17, Lucas 15. Caindo em si, disse: na casa de meu pai tem fartura de pão, e tem, irmãos, eu passo fome. Vou me arrumar, vou voltar e vou dizer a meu pai. Olha o arrependimento. Pai, versículo 18. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Quando o indivíduo tem dimensão do pecado e do nível de vida devastadora que está vivendo, ele olha para o pai e diz: Senhor, um lugarzinho de servo na tua casa já está bom. E veja que Deus não trata como servo. Deus trata como o quê, irmãos? Como filho. É um filho pródigo, arrependido. O segundo ponto é que eu vou terminar a meditação desta manhã, é que todo filho pródigo precisa perceber e sentir o acolhimento do pai e da casa do pai. O acolhimento por parte do pai aqui é extraordinário. O acolhimento por parte do pai é impressionante. Esse pai, irmãos, é quase um pai impossível de existir no mundo e na cultura que aqui está sendo narrado o texto. Se você se deu ao luxo de ler o texto dos detalhes, Lucas 15, 20, diz assim: arrumando-se foi para o pai, aí vinha ele de longe, versículo 20, quando seu pai o avistou, compadecido, o pai exercita compaixão. Agora o que o pai faz? Não, antes, corre. Naquela cultura, pai não corre. Naquela cultura, pai não vai na direção de filho. Naquela cultura, os filhos vêm aos pais. O que eu estou dizendo é que esse pai representa absolutamente um estereótipo diferente, absolutamente diferente da cultura, porque a Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas o verbo se fez carne e ele veio correndo até nós. Percebe a figura? Ele levanta lá a sua tala, né? A sua roupa talar lá, né? Tem que ser aquela beca, né? Levanta, porque vai correr com aquilo. Tem que levantar. Todo judeu, quem já foi lá já viu, né? Eles para andar, eles levantam, né? Levanta e começa. E o negócio é engraçadinho que eles fazem assim, ó. Porque não dá, aquilo não tem espaço. Eu imagino aquele pai. E a alegria do filho. Porque viu um comportamento não esperado e nunca visto. O filho grato, recebendo um pai correndo, que o recebe de braços abertos. Ele diz: pai, eu quero ser seu empregado. Olha o acolhimento, irmãos. Vamos lá, pessoal. Olha o acolhimento. 22, vamos lá, vamos terminar. O pai, porém, disse aos servos: acolhimento na casa do pai. Tragam depressa o quê? A melhor roupa. Vistam nele. Põe o quê? Escravo e servo tem anel, irmãos? Ponham nele um anel no dedo e sandálias. Escravo tem sandália, irmãos? Ponham nele sandálias. Matem o bezerro mais gordo e vamos nos alegrar. O diagnóstico do pai sobre o filho: ele estava morto e estava perdido e foi. Olha com mais compaixão para o pródigo da igreja, viu? Nossa igreja tem 3.200 e tantos membros, ativos e frequentando nossa comunidade mesmo ali, dizimando, frequentando nos cultos. Dá para ver que de manhã 1.680 e pouco, 682, 687, vai variando aí de acordo com o mês que o irmão faz o dízimo ou não. Eu vejo os irmãos ativos. Aí você pergunta: onde estão os outros? Há muitos pródigos na casa de Deus. Mas às vezes eu me pergunto se não falta acolhimento,
se não falta compaixão, se não falta misericórdia, se não falta um pouco mais de cuidado, se não falta um pouco mais de dizer a verdade com um pouco mais de misericórdia, sabe? De tratar a pessoa na condição de estava morto e reviveu. Nós cobramos das pessoas que estão distantes, mas esquecemos de olhar que elas estão sofrendo lutas terríveis, ausências terríveis, estão fora da casa de Deus por motivos, muitas vezes até, entendo o que eu vou dizer, justificados. Mas a igreja não consegue, quando elas se aproximam para dar o primeiro passo na direção para casa, dar-lhe um acolhimento. Agora que jogou tudo fora? Imagino pais tendo conversas com seus filhos sobre sua volta à comunidade de fé. É tempo de não desperdiçar, irmãos, toda essa compaixão de Deus e todo esse evangelho poderoso e usá-lo na direção de buscar os que estão mortos, como está em Efésios, exatamente em Efésios 2, onde começamos essa série de sermões de filiação. Ele nos vivificou, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. A sua pergunta é, mas por que ele mudou? E por que esse filho voltou? E aí eu termino, filhos voltam? Por que esse filho voltou? Eu vou dizer uma coisa para você, filhos sempre voltam. Filhos voltam, e filhos realmente do pai voltam, porque eles sentem falta do amor do pai. Na casa de meu pai, eles têm o quê? Fartura de alimento. E eu aqui padeço de fome. Filhos sentem falta da casa do pai, do convívio com o pai. Filhos se deixam convencer pelo Espírito Santo e pelas lembranças da vida boa e do relacionamento que tiveram com Deus. Filhos terão absoluta consciência do pecado, porque já tiveram contato com a Escritura e sabem o que o pecado é e o poder devastador do pecado. Sabe o que é padecer fome. Mas filhos aceitam de braços abertos e humildemente o perdão do pai, porque veem no pai a única expressão legítima do amor de Deus pelo ser humano. Sim, filhos voltam. Mas os que não voltam, pastor? E aqueles tantos que morreram afastados da igreja, longe dos caminhos do Senhor? Eu não tenho dúvida que Deus já nos deu notícias sobre eles. 1 João capítulo 2, verso 19. Eles estiveram conosco. 1 João 2, 19. Eles estiveram conosco, viveram no nosso meio, saíram do nosso meio, mas nunca foram nossos. Porque se tivessem sido nossos, teriam permanecido conosco. Mas se eles foram, é para que ficasse manifesto que nenhum deles é o que, irmãos? É dos nossos. Eu não vou chorar e não vou ficar chorando o tempo todo por aqueles que a gente não conseguiu alcançar e por aqueles que se perderam. Há filhos que não voltam. Mas como um pai, eu sempre estarei naquele portão, todos os dias, sorrindo, esperando os filhos que voltam, porque são filhos do pai. Precisam voltar para que a nossa hipocrisia seja tratada, para que a nossa incapacidade de ver os nossos pecados seja tratada. Lembra? Estou na tua casa e nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos. É quando olhamos para os pródigos que interpretamos melhor a nós mesmos. É quando voltamos a exercitar compaixão. É quando entendemos o motivo pelo qual Deus manda matar o bezerro mais gordo para celebrar que estava morto e reviveu. Qual é a missão de Jesus? Eu vim buscar e salvar. Que Deus nos abençoe na missão de resgatar os pródigos de Deus. Não ore só por você, não ore só pelas bênçãos de Deus sobre sua casa. Ore pelos pródigos. Eles têm nome, eles têm endereço, estão ausentes da casa do Pai. Precisam de oração, precisam de compaixão, precisam encontrar na igreja aqueles que orem por eles e desejem a volta dos pródigos à casa do seu Deus. Quem concorda com o sermão desta manhã e vai orar pelos